fazer o que for cumprido já não é possível. E merecer, ou seja, ter mérito. Não estou falando da superrogação, estou falando apenas do mérito. Já não é possível o mérito. Já não é possível o mérito. Você fazer o que Deus manda e com isso ter mérito. Ponto 5 diz, pelas nossas melhores obras, não podemos merecer da mão de Deus o perdão de nossos pecados ou a vida eterna, visto ser grande a desproporção que há entre elas e a glória por vir. E a infinita distância que há entre nós e Deus. E a quem não podemos ser úteis por meio delas, nem satisfazê-lo pelas dívidas dos nossos pecados anteriores. Mas quando tivermos feito tudo o que pudermos temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, nossas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade e o julgamento de Deus. Olha o que ele está dizendo, eu achei interessantíssimo pensar. Vamos considerar que nós, em si, se formos olhar somente as obras depois de regenerados, somente as supostamente boas obras, mesmo considerando só elas, não merecíamos os céus. Somente as obras depois de regenerados, não merecíamos os céus. Limpa todas as más obras antes de sermos convertidos. Limpa, finge, sumiu, deletou. Mas vamos agora julgar vocês, pós-conversão, pelas suas boas obras. E aí vamos definir para onde você vai. Inferno também. Como assim? Não é perfeito. Não vai merecer o céu. Não vai dar um justo pagamento pelo céu na nossa obra em si. Não na nossa obra. Então, tem 4 motivos aqui que o texto está esmiuçando, que nós não podemos exigir mérito de boas obras, mesmo pós-convertidos. Exigir mérito. Então, primeiro e segundo pontos falam sobre uma grande desproporção. Desproporção, não é equivalente o peso das duas coisas. São pesos extremamente diferentes. Então, não há equivalência entre o que Deus exige e o que Ele dá em troca. Então, vamos dizer que Deus exige que você compartilhe os seus bens. E aí, você vai lá e compartilha os seus bens. Vamos imaginar isso. E Ele te dá em troca vida eterna. Se você achar que por compartilhar os bens Ele te deu vida eterna, e achar que é um justo pagamento, você não faz ideia de proporção. Você não faz ideia de proporção. Então, não há equivalência. Se você está fazendo coisas que Deus fala para você fazer, de amar, de buscar a santidade, de ler a sua palavra, de orar, de tudo, eu tenho feito, imperfeitamente, mas tenho feito, não há possibilidade de você achar de que as coisas que Deus dá são em pagamento disso. Não são em pagamento porque a proporção é diferente. Então, não temos nada, nenhuma boa obra que você pode listar na existência de toda a humanidade que merece, que é justo o pagamento de pecadores por perdão de seus pecados. Não há. O perdão é muito maior do que o pecado. O perdão é muito mais pesado do que o pecado. Então, não há justo pagamento nosso que nós mereçamos perdão. A mesma coisa, não há justo pagamento nosso que nós mereçamos a vida eterna. Não, tem uma coisa finita que eu faço pontualmente nessa vida que merece uma eternidade perfeita. Até dentro da racionalidade do homem, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não tem como. O que você faz de finito que mereça o infinito?
chegamos num problema impossível da razão chegar a uma conclusão. Então, não tem infinito, só se paga com infinito. Não tem como. Então, não existe nada que você faça para merecer vida eterna. Então, não existe nada que se compare com a glória que há de vir. Nada. Por isso que até um dos consolos bíblicos é que o sofrimento deste mundo não há de se comparar com a glória futura. Então, se não tem comparação, entenda, se você estivesse nessa terra só em extrema alegria, não tem comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Então, o sofrimento também é poeira perto dessa glória. Então, há uma desproporção de pesos gigantesco do que você faz de bom ou de ruim. Não há uma proporção nenhuma falando em coisas infinitas. Ou seja, você não tem nada que você pode comprar, comprar vida eterna, comprar a glória de Deus. Comprar, não. Para deixar mais, mais palpável para nós esse raciocínio, quando falamos de desproporção, é a mesma coisa que alguém vir com 2 notas de R$500 do banco imobiliário e falar, eu quero comprar essa casa. 2 notas do banco imobiliário e falar, eu quero comprar essa casa. Ganhei essas 2, fui bem lá na rodada do banco imobiliário e quero comprar essa casa. Aí qualquer pessoa fala assim, essa pessoa não tem muita noção do que está falando. É a pessoa que olha para Deus e fala, olha, ajudei o velhinho a atravessar a rua, mereço o céu. É infinitamente pior o raciocínio, mas mais desproporcional ainda, infinitamente mais desproporcional. Então, se o primeiro é essa questão de não ter equivalência aí com o que Deus dá a nós, segundo, as boas obras não beneficiam a Deus. Então, falamos do que Deus dá e agora fala do próprio Deus. As nossas boas obras nada acrescentam a Deus. Nada afetam a Deus, positivo ou negativamente. Nossas boas obras não afetam a Deus. Ou seja, entre nós, como diz o texto, entre nós e Deus, em essência, há uma infinita desproporção. Uma infinita desproporção. Então, também Jó, adicionando aqui aos versículos que estamos lendo, Jó 35, de 1 a 8, diz assim, Jó 35, de 1 a 8, Eliú prosseguiu, você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá da sua mão? De sua mão. A sua impiedade só afeta aos homens, seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Tem noção da nossa pequeneza perante Deus? Você, com tudo de bom que você pode fazer, em nada muda Deus, em nada acrescenta a Deus. Toda a riqueza pertence a Ele, não a riqueza que você pode conceder e aumentar a riqueza de Deus. Sendo assim, os textos aí deste primeiro trecho, deste ponto, Romanos 3:20, alguém pode ler Romanos 3:20? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, cumprindo toda a lei, será salvo? Ninguém cumpre toda a lei, ou seja, ninguém, não vai ter uma pessoa,
Uma pessoa que chegará lá, olha, eu fui o único pecador que consegui cumprir toda a lei. Não tem como. Não haverá ninguém que será justo baseando-se na obediência da lei. Ninguém pode declarar, fiz o necessário, tenho mérito. Ninguém. Efésios 2, 8, 9, que já lemos, conhecemos de cor, já lemos no outra aula, lemos aqui também, lemos na aula do Caio, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E, por fim, Romanos 4, está falando só o 6, mas 6 a 8. Romanos 4, de 6 a 8 diz, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Ele diz, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ou seja, justiça independente das obras, não méritos. Então, se nós falamos que há uma enorme desproporção entre o que Deus dá, né, e o que Deus exige, boas obras não beneficiam a Deus, e o Santo Espírito é a origem dessas boas obras. Terceiro argumento aqui, Santo Espírito. Santo origem foi fantástico. Santo Espírito é a origem das boas obras. Então, mais um trechinho. Quando tivermos feito tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Então, tudo que a gente faz de adequado à vontade de Deus, e nem é perfeitamente adequado, que gere mérito, é do Santo Espírito que vem. A origem é o Santo Espírito. Nós lemos na última aula, Gálatas 5, 22 e 23. No caso da NVI, pelo menos, 22 e 23. Para considerar mansidão e domínio próprio. Mas, lendo tudo, Gálatas 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, é fruto do Espírito. Já falamos. É vindo do Espírito. É o que o Espírito frutifica em nós. E só há boa obra se está permeada do que o Espírito faz em nós. E é isso que ele faz. Frutificar. O fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Descrição de Cristo. Descrição de Jesus. Então, o Espírito nos faz semelhantes a Cristo. Porém, ainda nesta vida, ainda nessa terra, ainda na nossa história, mesmo depois de transformados, as nossas boas obras, inspirados pelo Espírito Santo, são imperfeitas. Por quê? Porque as minhas boas obras são misturadas comigo. Essa é a imperfeição das minhas boas obras. Eu. Então, o trecho finaliza assim: contudo, à medida que elas são desempenhadas por nós, essas obras vão sendo contaminadas e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. Considere, então, a sua melhor obra. O momento que você tem mais alegria de falar, olha, eu fiz isso daqui realmente, Deus me abençoou para eu fazer, porque se fosse eu mesmo, não fazia não. Você pensa assim, o que eu fiz. Aí você lembra aquele momento em que você ajudou alguém, aquele momento em que você falou de Cristo. Você pensa nos momentos. Se você sinceramente considerar, você vai avaliar que no meio tem tanta fraqueza, insegurança, orgulho, exibicionismo, a espiritualidade sendo mostrada aos outros, algumas intenções que mesmo que ficaram ali de pano de fundo e foram sim subjugadas pelo Espírito, ainda assim estão lá presentes e mostrando que estão misturadas as nossas obras com fraquezas. Então, não importa qual momento da sua vida aqui na terra você considerar, a sua obra não é perfeita a tal ponto de cobrar mérito ou ainda cumpre além do que Deus exigiu. São duas coisas absurdas.
Sim. Sim. E a gente, inclusive, tem o raciocínio não nos pode tirar isso. Todas as boas obras, todas na história da igreja, feitas por cristãos, elas estão permeadas aí de falhas desses próprios cristãos, de fraquezas, de imperfeições. Só que isso não pode nos tirar a glorificação de Deus por essas boas obras. De forma alguma, a gente louva o Espírito Santo porque Ele conduziu a isso. Nós somos extremamente simpáticos a esses irmãos que fizeram isso, sem problema algum. Não precisamos falar, então você não presta, você só fez. E começar esse momento de todo mundo se odiar, porque todo mundo é ruim. Não é nada disso. A questão é, nós precisamos entender que é pelo Espírito Santo e louvar a Deus por isso. E ficar muito felizes pelo que Deus tem feito em meio à igreja. Então, tudo isso é motivo de alegria para nós. Alegria. Mas as nossas obras estão misturadas com fraqueza e imperfeição. Então, reflita sobre isso, sobre as suas boas obras, o seu momento. Pense o seguinte, até no momento em que eu mais consciente, sabe, aqueles momentos mais próximos, vamos citar esse, não que seja melhor que outros, tá? Mas próximos de êxtase e de alegria, sei lá, você cantando ou lendo ou ouvindo uma mensagem e está naquele momento que Deus te concede que você o adore, entendendo e sentindo tudo, bem completinho. Se você pensar bem, tem falha no meio, tem imperfeição e fraquezas. E queira Deus que elas sejam cada vez menores, subjugadas pelo Espírito mesmo e abandonadas por nós. Isaías 64:6 diz: somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Então, até os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Aí você fala, mas se o Espírito é por estar misturado conosco, por ser feito por mim, eu sou o problema, mas eu sou um problema com prazo determinado, graças a Deus, porque vai chegar um momento em que não terei mais problema. Chegará um momento em que Jesus prometeu, eu vou dar um fim na sua fraqueza e imperfeição. Então, tem prazo para nós suportarmos as nossas fraquezas e imperfeições. Em arrependimento contínuo e busca de melhoria e luta contra o pecado, mas há prazo. Então, nós já podemos, desde já, começar a descansar na obra de Cristo, essa obra perfeita, que vai acabar com as nossas imperfeições e as imperfeições das nossas obras. Salmo 143, 2, no mesmo enredo de perante Cristo, perante Deus. Salmista, no Salmo 143, 2 diz: não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Ninguém é justo diante de ti. Entenda, ninguém é justo diante de Deus. Em comparação a Deus, de frente com Deus, ninguém é justo. Qual que era o único que poderia ser por nós, senão o justo? O próprio Deus. Como nós podemos correr para alguém que não é Deus, para pedir intercessão? Como nós podemos correr para alguém que não é justo perante Deus, junto conosco? Então, nós temos o perfeito intercessor, aquele que nos leva ao Pai, o próprio Deus, Deus Filho. Então, Ele é o único e perfeito, só Cristo, só em Cristo, só por Cristo. E que essa seja a nossa reflexão inteira, Cristo.
Vamos orar? Alguém quer fazer um comentário?